Então, pessoal, a gente viu em vídeos prévios que a lei de Moore está chegando no limite, o que significa que já está ficando fisicamente impossível reduzir o tamanho do transistor. A gente ainda não chegou nesse ponto, mas no curto prazo, médio prazo, a gente vai chegar lá. Isso então significa que a gente não vai mais conseguir evoluir o desempenho dos nossos microprocessadores. Assim que a gente não puder botar mais transistores dentro do nosso chip sem aumentar o tamanho dele, certamente isso não vai acontecer, né? Por isso que a gente tem que entrar em um outro assunto aqui para ver outra coisa que influencia bastante o desempenho de um processador, que é a arquitetura e a organização desse processador. Eu sempre gosto de dar um exemplo, fazer um paralelo, né, com a construção civil, né? O que um arquiteto que trabalha na construção civil faz? Ele pega os desejos de um cliente, né, e projeta quantos elementos naquela casa precisam para atender aquelas necessidades do cliente, né? Quantos quartos, quantos banheiros, quantos pavimentos, esse tipo de coisa. Quando a gente faz o paralelo com os microprocessadores, é a mesma coisa. Cada microprocessador tem uma especificação de desempenho e então um arquiteto de microcontroladores ele tem que determinar quais elementos lógicos vão ter dentro daquele chip e como eles vão estar organizados para que esse chip atenda o desempenho que é esperado dele, né? Então, a arquitetura é o que vem na ficha do chip, ou seja, quanto ele tem de memória, se ele é um processador de 16 bits, 32 bits, 64, tanto faz. E a organização é como esse chip foi construído para atender aqueles requisitos de arquitetura, que também podem influenciar no desempenho, né? Para a gente entender melhor como isso funciona, a gente vai fazer um exemplo básico utilizando um processador muito simples, para ver mais ou menos como uma arquitetura de microprocessador funciona. Aí em vídeos posteriores, a gente vai estudar um pouco a arquitetura do Cortex M4, que é a arquitetura utilizada no Tiva Launchpad, né? Ele é comprada da ARM, como a gente viu em vídeos posteriores, e a gente vai estudar como ela funciona, a gente vai complicando essa arquitetura básica que a gente vai ver agora, para até chegar na arquitetura que a gente vai utilizar ao longo da nossa disciplina. O que eu tenho representado nesta figura é um processador muito simples de 4 bits. Ele é composto desse conjunto de somadores que compõe a minha unidade lógica aritmética. Para apoiar o processo de operação dessa unidade lógica aritmética, eu tenho dois conjuntos de registradores. Eu tenho esses dois registradores que armazenam os operandos da minha ULA e eu tenho esses outros dois registradores que servem para armazenar os resultados finais ou intermediários gerados, então, por essa minha entidade. Ele é um processador muito simples e aqui no caso ele só sabe somar, mas a gente vai incrementar depois esse exemplo para que ele realize outras operações. Ligando esses registradores da minha arquitetura, eu tenho aqui então um barramento de 4 bits. Esse barramento coloca em curto todas as entradas e todas as saídas do meu processador, fazendo com que eu possa mover os dados entre quaisquer dos registradores. Naturalmente, eu não posso colocar mais de uma saída de mais de um registrador ou da ULA nesse barramento, porque senão eu vou ocasionar um curto nesse barramento. Desta maneira, o meu processador precisa ter um sequenciamento de sinais de controle que faça com que ele some de maneira ordenada. A entidade lógica que realiza esse sequenciamento é chamada de decodificador de instruções. A gente vai detalhar mais o funcionamento do decodificador de instruções num slide posterior. No momento, então, eu vou descrever todos os sinais que precisam ser adicionados aqui nesse processador para que ocorra esse processo de soma. O nosso processador é um processador de 4 bits, então o número máximo que ele sabe contar é 2 elevado a 4 menos 1, que então ele conta de 0 até 15. Para que a gente consiga somar utilizando essa arquitetura, eu vou arbitrar dois números quaisquer e a gente vai ver então todos os pulsos que o meu decodificador de instruções precisa gerar para que eu faça esse processo completo de soma. No caso aqui, eu vou arbitrar dois números, 7 e 5, e vou assumir que eles começam armazenados nos dois registradores aqui da minha arquitetura. Eu vou transcrever eles diretamente em binário aqui na minha arquitetura, e quem não lembra como faz esse processo de conversão,
pode conferir os vídeos que eu vou colocar aqui na descrição, onde a gente aborda esse tema justamente da conversão. Então, vou pegar primeiro o 7, que é 4 mais 2 mais 1. Então, 4 mais 2 mais 1. E o 5, então, que é 4 mais 1. Assumir que eles começam armazenados aqui no meu registrador. Eu vou chamar esse primeiro registrador aqui de registrador RA, o segundo registrador da minha arquitetura de RB, e chamar esses dois registradores de R1 e R2. O que o decodificador de instruções tem que fazer para conseguir realizar a soma utilizando aqui a minha ULA? No primeiro momento, ele tem que mover esses dois valores que estão aqui nesses registradores para os registradores R1 e R2, que são os registradores de operação da minha ULA. O primeiro passo, então, que ele tem que seguir é acionar esse pino RA-Out, enquanto ele não aciona nem RB, nem R1, nem RS, para que não ocorra um curto no barramento. Quando ele põe o valor de RA-Out aqui, os meus buffers abrem e o valor que está armazenado aqui no meu registrador RA vai aparecer aqui no barramento. Como o barramento coloca todas as entradas e todas as saídas em curto, este valor também pode aparecer aqui na primeira entrada da minha ULA. Então, no segundo ciclo do meu decodificador de instruções, eu posso colocar um pulso aqui em R1IN e fazer com que o valor que está no barramento seja armazenado no primeiro operando da minha ULA. No segundo momento, o decodificador de instruções pode retirar o sinal em RA-Out e o barramento vai estar novamente livre, fazendo com que ele possa mover o segundo valor que está armazenado em RB. Para adicionar o segundo valor em RB, ele segue o mesmo processo e então adiciona um valor lógico no pino RB-Out. Novamente, então, o barramento vai ter o valor de saída do RB-Out, que pode ser, então, armazenado no segundo operando da minha ULA. Basta, então, que o decodificador de instruções adicione o pino R2IN, que vai fazer o processo de armazenamento do segundo valor aqui no operando da minha ULA. No terceiro ciclo de instruções, ele pode tirar o valor de RB-Out e como a minha unidade lógica aritmética é uma entidade combinacional, neste momento ele vai já realizar a operação utilizando os valores armazenados em R1 e R2. Eu vou fazer esse processo passo a passo aqui para a gente relembrar como é que funciona um processo de soma com carry. O primeiro somador aqui, então, vai pegar este primeiro bit 1 com esse segundo bit 1. Quando eu somo 1 mais 1, o resultado, então, é 10. Como eu tenho apenas uma saída aqui, o que ocorre é que o 0 aparece em minha saída e o 1, da soma 10, vai aparecer no bit de carry. Esse bit de carry vai ser utilizado pelo segundo somador para que o primeiro somador avise que tem uma sobra que precisa ser processada para a segunda soma. O segundo somador, então, vai pegar o valor do segundo bit 0, com o segundo bit do R1, 1, 1 mais 0, 1, mais este 1 do carry, 10. Novamente, então, o resultado é 0 e o carry é novamente 1. Para o terceiro bit, eu tenho esse 1 aqui, com esse 1, 10, mais o bit de carry, 11. Então, o meu resultado é 1 e o carry é novamente 1. Para o quarto bit, eu tenho 0 mais 0, 0, mais o bit de carry, 1. Então, eu tenho o resultado 1 e o carry, 0. Então, neste momento, a minha ULA já realizou a operação de soma, mas o resultado ainda não foi armazenado, porque meu decodificador de instrução ainda não colocou um sinal lógico em RS-Out para que este valor possa ser armazenado em algum dos registradores da minha arquitetura. Então, num próximo momento do meu processo de soma, então eu vou liberar o barramento, liberando o pino RB-Out,
E eu agora então já posso acionar o meu pino RSOut, fazendo com que o valor seja copiado no meu barramento e possa ser armazenado. Aqui a gente começa a perceber como a escolha da arquitetura pode influenciar na velocidade do meu processamento. Nessa arquitetura muito simples, eu tenho apenas 2 registradores para armazenar o resultado. Naturalmente, então, para que eu consiga armazenar esse resultado que agora está no barramento, eu tenho que perder um dos resultados, ou um dos operandos, que já estava armazenado aqui no meu processador. Nesse exemplo hipotético, então, a minha decodificador de instrução vai dar um pulso em RBOut, e o valor de RB vai ser sobrescrito para que eu consiga armazenar o resultado. Se eu tivesse escolhido fazer uma arquitetura com mais registradores, eu poderia ter mais valores intermediários armazenados para que eu possa fazer operações mais rapidamente. Armazenando o valor em RB, eu concluo o meu processo de realizar uma soma simples. Dando continuidade ao exemplo, eu vou tornar o nosso processador um pouco mais completo. Em primeiro lugar, eu substituí aquele conjunto de somadores por uma aula completa. Esse aqui é o símbolo que usualmente se emprega para uma aula completa. A capacidade dela é muito além de somar. Então, para isso, ela precisa de um sinal de controle aqui, que vai indicar qual que é a instrução que vai ser executada no ciclo corrente. Em segundo lugar, eu substituí aqueles 2 registradores que armazenavam os meus operandos por um banco de registradores. No exemplo passado, o decodificador de instruções tinha que gerar sinais para mover os operandos para a ULA um por um. Eu vou fazer aqui algumas alterações arquiteturais que vão fazer o meu processador ficar mais rápido. O que eu posso fazer então é criar não só um barramento, mas criar 3 barramentos para minha ULA. 2 barramentos, um para cada operando, e um outro barramento aqui, que é o barramento de resposta. Então, para isso, eu crio um banco de registradores que é capaz de ter como saída 2 registradores e já no mesmo ciclo armazenar uma resposta. Para isso, então, ele precisa de 3 sinais de controle. Um sinal que indica o primeiro operando, um sinal que indica o segundo operando e um terceiro sinal que indica onde que vai ser armazenada a resposta. Relembrando, a entidade lógica que faz todo esse sequenciamento e seleciona quais são os operandos e o resultado é o decodificador de instrução. Então eu vou desenhar aqui o decodificador de instruções, que é justamente a entidade que vai gerar todos esses sinais de controle para que o meu processador realize a instrução corrente. Então, aqui eu tenho o meu decodificador de instruções, que gera então os sinais que eu vou chamar de RM, para selecionar qual que vai ser o dado M, o RN, que vai selecionar o dado N, e o RD, que vai selecionar onde que vai ser armazenado o dado D. A operação que vai ser executada sobre esses operandos, então, é um sinal gerado pelo decodificador de instrução, chamado de controle. Agora o nosso processador é capaz de realizar uma grande quantidade de operações em cima deste banco de registradores. Porém, para operações mais complexas, 6 registradores pode não ser suficiente. Por isso que a maioria dos processadores, além de contar com um banco de registradores, que geralmente tem um acesso mais rápido ao sistema, conta também com um armazenamento um pouco mais lento, mas com muito maior capacidade, que é então a memória do sistema. Eu vou desenhar a memória aqui embaixo do nosso processador e, aliado à memória, eu sempre tenho que adicionar uma nova entidade, que é então uma entidade responsável por gerar todos os pulsos que armazenam e recuperam dados da minha memória. Então aqui eu tenho uma entidade chamada memória, e aliado a ela eu tenho uma entidade que é o
gerenciador de memória. Então agora nessa arquitetura, o meu processador, dependendo da instrução, pode querer armazenar os resultados diretamente no banco de registradores. Em outras instruções, ele pode querer então armazenar o resultado na memória. Por esse motivo, a ULA precisa ter agora uma ligação direto com o meu gerenciador de memória. E este então vai ficar responsável por ter a ligação com a minha memória e gerar então todos os pulsos para armazenar esse valor. Em outras oportunidades, a instrução pode ser o caminho contrário. Eu posso querer receber dados da minha memória. Então, o gerenciador de memória também tem que ter um jeito de recuperar esses dados da memória e armazenar no meu banco de registradores para uso futuro, em instruções futuras. Para isso, então, eu vou abrir aqui o meu barramento de dados e criar um multiplexador aqui, que faz com que, para algumas instruções, o resultado da ULA vai diretamente para o meu barramento de dados e, em outras oportunidades, então, é o gerenciador de memória que comanda os meus dados para serem armazenados no banco de registradores. Quem comanda a posição desse MUX aqui é o meu decodificador de instruções, que é responsável, novamente, por gerar todos os sinais de controle que faz com que esse processador aqui funcione. Agora o meu processador já é capaz de executar instruções complexas utilizando a memória. Um último elemento que falta para que ele tenha um funcionamento pleno, então é justamente a sequência de instruções que ele vai ter que executar para concluir o meu processo de processamento. Esse conjunto de instruções, então, é meu software. Onde que esse software vai ser armazenado? Naturalmente, eu vou armazenar esse software aqui na memória do meu sistema. Então, cada vez que o processador executar uma instrução, ele tem que gastar um ciclo armazenando o resultado da instrução na minha memória. No segundo ciclo, ele tem que voltar a essa memória para recuperar a próxima instrução e adicionar a próxima instrução no meu decodificador de instruções, que pode então ser utilizado para repetir o processo, concluir o ciclo aqui. Essa arquitetura que eu acabei de mostrar é a arquitetura de von Neumann. Nessa arquitetura, há apenas um caminho entre a memória e o processador. Por esse caminho fluem tanto as instruções quanto voltam os dados gerados por essa instrução. Essa é uma maneira muito simples de fazer, só que tem maneiras que podem ser mais eficientes. Eu vou mostrar agora aqui um segundo tipo de arquitetura, que é chamado arquitetura de Harvard. Nesse tipo de arquitetura, o que a gente faz é adicionar um segundo conjunto de memória e gerenciador de memória ao processador. Eu vou desenhar essa entidade aqui do lado esquerdo do meu processador. Então, no primeiro momento, eu tenho um gerenciador de memória novo e um segundo conjunto de memória. Então, eu vou dividir a minha memória aqui em duas partes. Aqui eu tenho, então, um outro gerenciador de memória. E como eu utilizo? Eu separei a minha memória aqui em duas partes. Este lado aqui eu vou chamar de instruções. Então, isso aqui é minha memória de código, fazendo com que esse aqui seja o gerenciador de memória de código. Na minha outra memória aqui, eu vou utilizar apenas para armazenar os dados das minhas instruções correntes. Então, eu vou chamar esse aqui do meu gerenciador de memória de dados. Qual que é a vantagem da arquitetura de Harvard? Nessa arquitetura, então, enquanto a instrução corrente está armazenando dados na minha memória, o outro gerenciador de memória de código pode já estar recuperando a próxima instrução. Fazendo o processo em paralelo, eu consigo fazer com que ele seja mais rápido. Um outro detalhe é que
essas duas memórias aqui têm características diferentes. Na memória de código, eu armazeno minhas instruções, que não devem apagar quando o processador é desenergizado. Senão, quando eu energizar ele de novo, ele não vai saber o que fazer. Um processador sem software não serve para nada. Então, a minha memória de instruções é uma memória não volátil, que então não apaga cada vez que o processador é desenergizado. Ele então utiliza uma memória ROM, geralmente uma memória flash. Então. Já a memória de dados, ela varia cada vez que o processador executa então as minhas instruções. Então, esta memória aqui é uma memória volátil que apaga toda vez que o processador é desenergizado, então é uma memória RAM. Então, pessoal, esses são os dois tipos básicos de arquiteturas de microcontroladores. Em processadores comerciais, essa arquitetura é uma variação desses dois conceitos que eu acabei de apresentar e ainda mais complexo. Por exemplo, o Cortex M4, que é o processador que a gente vai utilizar ao longo da disciplina, vai começar a ver nas próximas aulas, possui 6 barramentos. É então uma variação ainda mais complexa desse conceito que eu acabei de apresentar. O mais importante dessa aula de arquitetura é a gente saber que as decisões arquiteturais que a gente toma no desenvolvimento do processador podem influenciar fortemente no desempenho desse processador. Assim como a mesma área de silício, somente criando arquiteturas mais eficientes, eu posso ter um processador mais rápido e mais econômico. E desta maneira, a gente encerra a explicação sobre arquitetura. Eu deixo aqui um design passado a limpo de todo o processador que a gente explicou ao longo da disciplina. Então, pessoal, essa foi a nossa breve explanação sobre arquitetura e organização de microcontroladores. É um assunto de bastante importância, porque diferentemente da programação para C, para computador, onde a gente fica bem longe da arquitetura da máquina, a arquitetura foi toda abstraída pelo sistema operacional, o programador de microcontroladores geralmente trabalha bem próximo da programação da máquina. Então é bem importante que a gente saiba como funcionam nossos registradores, não só na parte de programação. Hoje em dia a gente não está mais programando tanto em assembly, mas quando a gente for depurar o nosso código, o conhecimento de como a arquitetura funciona facilita bastante e nos ajuda a detectar os problemas bem mais rápido. Então, espero que vocês gostaram e até a próxima.